Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de geografia. O tema de hoje, meio ambiente global, capítulo 13, nosso material. Bom, vamos iniciar aqui, preste atenção, quem quiser fazer alguma anotação, fique à vontade. Olha só, falamos em aulas anteriores sobre as conferências ambientais, falamos sobre diversos aspectos, inclusive, vou mostrar aqui para vocês no material, eu tenho aqui de forma resumida e de forma completa, como o de vocês. Aí o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre o aquecimento global, vamos falar sobre a questão da globalização e os impactos ambientais. Acompanhem aí. Com o crescimento industrial, o uso intensivo e inadequado de recursos naturais aumentou os impactos em todas as esferas da Terra, na hidrosfera, na atmosfera, na litosfera, biosfera. A percepção de que a situação ambiental no planeta, atualmente, pessoal, estamos perdendo patrimônio natural, rapidamente levou diversas nações a procurar soluções para esse problema atual. A globalização dos impactos ambientais. As discussões sobre os problemas ambientais globais mostram visões diferentes quanto às suas causas. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global não é o crescimento demográfico dos países pobres, mas sim o alto padrão de consumo dos países ricos. Primeiro ponto. Os países desenvolvidos, pessoal, eles jogam aí para o mundo que a culpa da poluição são os países pobres, são os países que poluem o meio ambiente e tem o maior contingente demográfico. Na verdade, não é isso. Quem compromete a questão dos problemas ambientais são os países ricos que consomem bastante, certo? Então, são os países ricos que eles são mais industrializados e que são altamente consumistas, que geram muito lixo. Então, atualmente, como eu falei aqui, a culpa da poluição, de grande parte da poluição, não é dos países subdesenvolvidos, e sim dos países desenvolvidos. Apesar desses aspectos, nós vamos começar a aula de hoje. Bom, vamos falar agora, vocês já sabem que o problema da poluição ambiental não é do excesso de pessoas, e sim dos países ricos que são altamente consumistas. Só vou dar um exemplo. Se todo mundo consumisse como os Estados Unidos, precisaríamos de 4,5 planetas de recursos naturais. Se todo mundo consumisse como a Índia, a gente, com meio planeta dava para abastecer toda a população mundial. Então, fazendo um comparativo, a Índia tem uma das maiores populações do mundo, mais de 1 bilhão de habitantes. Mas os Estados Unidos têm mais de 300 milhões. Aí o que acontece? Os Estados Unidos consomem bem mais que a Índia, que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, não é a quantidade de pessoas, e sim o consumismo. Os países que têm um alto poder aquisitivo, consequentemente, vão poluir mais, vão degradar mais. Entendido essa parte, né? Então, vamos conhecer aqui, ó. Os impactos ambientais e desenvolvimento sustentável. A Revolução Industrial ocasionou impactos ambientais de grandes proporções. Claro, tudo começou com a primeira Revolução Industrial. Passamos a queimar o primeiro combustível fóssil, o carvão mineral, altamente poluente. Dos 3 fósseis, do carvão, petróleo e gás, o carvão é mais poluente, mas atualmente, como o petróleo é o mais consumido, então o petróleo atualmente é o mais poluente por conta da utilização. Porque se você pegar a mesma porção de petróleo e de carvão, o carvão é mais poluente. Então, na primeira Revolução Industrial começou tudo. Na primeira Revolução Industrial, passamos a tirar mais recursos naturais, tanto animais, vegetais e minerais. Passamos a lançar toneladas de gases
estufa na atmosfera, e a partir daí surgiram os primeiros problemas, que nós vamos analisar agora. Olha, houve a necessidade de gestão de recursos naturais para evitar o esgotamento, surgimento das primeiras organizações internacionais voltadas para problemas ambientais. Preste atenção aí, o Clube de Roma foi a primeira ação humana em relação ao meio ambiente, tá certo? É bom que vocês, na próxima aula, eu vou explicar bem direitinho como é que funcionou aqui, ó, o Clube de Roma. Mas eu vou falar resumidamente agora. O planeta Terra seria um sistema finito de recursos naturais. Ameaça um colapso iminente. Então, veja bem, antes do Clube de Roma, se pensava que os recursos eram infinitos, que não ia acabar, certo? Como petróleo, como vários recursos que nós utilizamos. Claro que tem alguns renováveis, como a água, certo? Tem o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do hidrogênio, tem esses ciclos. Então, a água é um recurso renovável, não acaba no planeta. Mas o problema é que a quantidade, certo, não aumenta nem diminui, é a mesma. Só que a população aumentou, os impactos ambientais aumentaram, principalmente por conta do consumismo, passamos a sujar, poluir os rios. Então, a consequência é essa. Esse tratado aqui, aliás, esse Clube de Roma, eles começaram a visualizar que os recursos, eles podem se esgotar. E seria ruim para a população. Outra questão tratada nessa junção aí, foram alguns cientistas, economistas se juntaram para discutir sobre essa questão da biodiversidade dos animais. Ficou conhecido como Clube de Roma. Seria preciso gerenciar globalmente a demografia, a economia e os recursos naturais. Nesse período, há décadas, certo? No século passado, não é isso? Falava-se de crescimento demográfico ainda, assim, que o problema todo era do crescimento da população. E hoje nós sabemos que o problema não é tanto a população que cresce rápido, e sim a forma que nós utilizamos os recursos. Se você, como eu citei aqui, no caso, a Índia e os Estados Unidos. A Índia tem mais de 4 vezes a população dos Estados Unidos e consome bem menos. Eles vivem com o mínimo. Já os Estados Unidos têm assim, uma população não tão numerosa como a Índia, mas o seu consumo é fora do comum. É o país que consome muitos recursos naturais. Certo? Então, claro que eu vou falar isso aqui na próxima aula sobre o Clube de Roma. Bom, surgiu também o desenvolvimento sustentável, modelo que busca conciliar o crescimento econômico com a conservação do meio ambiente. Pessoal, isso é o principal. Isso nós temos que entender, que nós não podemos deixar o planeta pior do que recebemos para as novas gerações. Temos que deixar igual ou melhor do que recebemos. E só através do desenvolvimento sustentável isso será possível. Não tem como a gente preservar o planeta se não for dessa maneira. Lembre-se que crescimento econômico com conservação. Existem mecanismos que podem favorecer as duas partes, através do gerenciamento, do manejo adequado e da conservação. Basta os líderes mundiais assumirem o compromisso. Bom, ameaça ao ambiente global decorrente dos padrões de produção e consumo vigentes. Pessoal, está chegando aí o Natal. Observe que existem as datas comemorativas, muito legal, mas por trás vocês já chegaram a visualizar que quem mais ganha com essas datas comemorativas é a indústria, é o capitalismo. Se você for observar, quase todo mês tem uma data comemorativa. Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Namorados e por aí vai. Então,
isso aquece a economia, isso faz com que a população compre e a indústria produz mais, e quanto mais a indústria produz, maior serão os impactos ambientais. Tá certo? Então, é impossível você parar de comprar. Nós necessitamos de comprar, mas que seja de uma maneira consciente. Só que o mercado, ele apela, o capitalismo apela através de algumas palavrinhas mágicas como promoção, liquidação e a melhor, queima de estoque. Bom, então isso atrai, não é isso? Black Friday, não é isso? Atrai bastante o consumidor. Muito. Aí o que acontece? Facilitam para que você compre, divide em 10 vezes ou até mais. Então funciona assim. O capitalismo, claro que o capitalismo é uma coisa boa, não vou dizer que seja uma coisa ruim, mas da maneira que está, sem responsabilidade social, sem responsabilidade ambiental, eu não concordo muito com isso, tá certo? Claro que é necessário que a gente não vai parar no tempo, mas a tecnologia já avançou e nós temos aí, nós temos hoje condições de desenvolver de forma justa, certo, as economias para que não agridam tanto o meio ambiente, basta querer, tá certo? Então, pessoal, prosseguindo, por conta do excesso de gases, por conta do consumismo desenfreado, apareceu essa palavrinha aí, aquecimento global, que é diferente do efeito estufa. O efeito estufa é um fator positivo. Hoje está se tornando negativo pelo excesso de gases que nós colocamos na atmosfera. O excesso de gás faz com que o planeta fique quente, fique com febre, fique doente. Aí surgiu o termo aquecimento global. O vilão do aquecimento global é o dióxido de carbono. Não é o único. O metano também, outros gases também propicia o aquecimento global. Mas o pior é o dióxido de carbono, CO2, que vem da queima dos combustíveis fósseis, do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Se a gente desvincular a economia desses combustíveis fósseis, temos uma chance de salvar esse planeta. Existe já tecnologia, países correm para tentar suprir a necessidade energética fora desses 3 combustíveis que eu falei. Por exemplo, na Europa, a legislação ambiental deles faz com que, daqui a alguns anos, proíbam carro a combustão. Carros a gasolina, a diesel, não vão poder mais circular no continente europeu daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, certo? Força que essa legislação força a indústria a promover tecnologia para aprimorar os automóveis, para que eles não usem mais esses combustíveis sujos, combustíveis que agridem o meio ambiente. Bom, então isso é um fator positivo, certo? Mas até então, o planeta vem sofrendo bastante com a emissão desses gases. Olha só, efeito estufa, agravado pela emissão de dióxido de carbono, CO2 e outros gases. Segundo alguns cientistas, o acúmulo de desses gases na atmosfera eleva as médias térmicas globais. Tem um detalhe, viu, pessoal? Tem cientistas que acham que isso aí é balela, que isso aí não existe, aquecimento global é mentira. Aí quando você vai pesquisar, esses cientistas são patrocinados por grandes empresas, grandes multinacionais. Aí eu não preciso dizer mais nada, né? Será que esses cientistas foram tendenciosos? Sim ou não? Bom, então sabemos o seguinte, na primeira revolução industrial, quando começamos a medir a emissão de carbono na atmosfera em uma escala, vimos que o aquecimento seguiu o mesmo patamar. À medida que aumentava a emissão de gases, também aumentava a temperatura do planeta. Hoje está acontecendo problemas como degelo em boa parte do mundo, onde tem gelo, onde tinha gelo, hoje, pessoal, está derretendo. Vou dar alguns exemplos. A Patagônia, aqui na América do Sul, não tem quase gelo, o degelo é muito forte. Os Alpes suíços,
também está acontecendo degelo, certo? Na África tem uma montanha chamada Kilimanjaro, que é a maior altitude da África. E sabemos, quanto mais alto, mais frio, acima de 4.000 metros de altitude, você já encontra neve, gelo. Então, na África, apesar de estar localizado próximo à linha do Equador, você tem gelo na África, não é isso? Tinha, pelo menos, no Kilimanjaro, por conta do fator altitude, que fatores climáticos como massa de ar, vegetação, latitude, relevo, influenciam no clima. Nesse caso, foi a altitude que lá no Kilimanjaro o gelo está derretendo. Nas calotas polares, no Ártico e na Antártida também, se eu não me engano, foi o ano passado que um grande pedaço de gelo se desprendeu do tamanho de Minas Gerais, se desprendeu da Antártida, para você ter noção do agravamento do aquecimento global. A preocupação é que, se continuar o aquecimento global, se o planeta continuar aumentando suas temperaturas, todo o gelo vai derreter. As consequências são muito fortes. A primeira que vem à cabeça é que vai ter mais água nos oceanos, o nível do mar sobe e as cidades costeiras desaparecem. Costumo até dizer, se fosse só isso era bom. Claro que vai aparecer outras coisas. Vai ter mais água doce no mar e água fria no mar. Vai alterar as correntes oceânicas, comprometer todo o equilíbrio, formação de desertos, pragas, fome por conta da agricultura. Mas ainda tem mais coisa que eu não vou me alongar muito nessa questão. Mas se o gelo derreter, vai ser muito problema para a humanidade. Por isso que temos que ter uma política, certo, econômica sustentável. Se quisermos, a espécie humana, certo, passar mais tempo nesse planeta, nessa casa, na nossa casa Terra. Tá certo? Então, prosseguindo aqui. No ano de 2016, foi o mais quente desde que começaram os registros de temperaturas médias em 1880. Olha só, 0,94 graus Celsius acima da média no século XX. Você pode achar, professor, não subiu nem 1 grau, 0,94, mas, pessoal, em um curto espaço de tempo, essa elevação já é muito violenta, certo? O tempo geológico é diferente do tempo humano. Para ocorrer uma alteração dessa naturalmente, poderia levar milhares ou milhões de anos. Em pouco tempo, nós já conseguimos alterar a temperatura do planeta, a temperatura dos oceanos. Isso é preocupante. Olha só. As altas temperaturas foram acreditadas ao aquecimento dos oceanos e não só ao do solo. Um exemplo aqui é o El Niño, né, que ocorre no Oceano Pacífico, que é o aquecimento anormal, que faz com que a massa de ar que vem do sul, a massa polar atlântica, vá na direção da Amazônia, levando a chamada friagem, e vem aqui para o Nordeste. Quando o El Niño é forte, a gente vai passar anos de seca, de estiagem aqui no Brasil, principalmente na região Norte e Nordeste. Quando o aquecimento do Pacífico não está muito alto, você vai ter chuvas torrenciais aqui. Vai ser legal na Amazônia e aqui no Nordeste. Mas quando esse aquecimento é forte, nas águas do Pacífico, afeta o clima aqui na nossa região. Olha só. As áreas mais afetadas são a Rússia, o Alasca, oeste dos Estados Unidos, interior da América do Sul, litoral da Austrália, norte da África e grande parte da Europa. Afetadas, pessoal, por diversos fatores, como chuva ácida, inversão térmica, certo? Escassez de chuva em algumas áreas. Então, são vários problemas ocasionados pelo aquecimento global que principalmente ocorre nesses países. Olha só. Aumento das temperaturas médias. Outro fator que nós vamos tratar também é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Gravem aí, pessoal, esse nomezinho, viu? É importante. IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Foi um grupo de cientistas
que se reuniu, os mais renomados do mundo se reuniram para estudar a questão do clima. E dessa reunião, dessa cúpula, saiu informações muito preocupantes, gravíssimas sobre a questão do clima no planeta, do uso dos combustíveis fósseis. Eles chegaram a eles definiram que se continuar as queimadas, se continuar o desmatamento, em menos de 30 anos, os biomas, eles tomaram como referência o Brasil. Os biomas brasileiros, eles vão todos ser alterados. Vou dar um exemplo. Aqui no Nordeste, o bioma predominante é o Caatinga. Você também tem Mata Atlântica, no litoral. A Caatinga é um bioma, tipicamente aqui do Nordeste, pega o norte de Minas também, mas ele é predominante no Nordeste. O clima é semiárido. Olha só, no Brasil nós não temos desertos, nós temos o clima desértico, é o árido, mas nós temos o semiárido. Só falta um passo para virar deserto. É o caso aqui da Caatinga. Se essas temperaturas realmente se confirmarem, se o desmatamento continuar, nós teremos o primeiro deserto do Brasil. Então, vai sair o semi, fica semiárido, fica árido. Nós teremos o primeiro deserto. E, infelizmente, pesquisando recentemente sobre isso, há alguns anos eu fiz uma pesquisa sobre a questão da desertificação aqui no Nordeste. Encontrei alguns pontos de desertificação. Fiquei surpreso recentemente por descobrir que praticamente em todos os estados já está com evidências de áreas em desertificação, dos 9 estados do Nordeste, certo? Então, já está se comprovando a teoria, se não tiver um manejo adequado, certo, de vegetação, de recursos naturais, nós teremos o primeiro deserto, e será aqui na nossa região. Aí o que acontece? Nós vamos ter que sair. Ninguém mora no deserto, certo? Nós seremos refugiados ambientais, se não forem tomadas medidas de conservação agora. Aliás, para ontem, para você entender a urgência, tá certo? Porque já está se comprovando. No lugar que é cerrado, vegetação de médio porte, clima tropical continental, ia virar semiárido, Caatinga, segundo o IPCC. E lá na Amazônia, que o clima é equatorial, vegetação de grande porte, ia virar cerrado. Bom, tomara que a gente tenha tempo ainda de mudar isso, tá certo? Mas é preocupante o que chegou, o documento que chegou às mãos, certo? Chegou, vamos dizer assim, a população conseguiu identificar os problemas que vão ocorrer se continuar essas medidas de destruição, certo? Capitalista, de uso de recursos naturais, transformando em capitais em dinheiro para você concentrar na mão de poucas pessoas. O pior de tudo, pessoal, é o seguinte: você tira os recursos naturais, certo? Era para distribuir a riqueza com toda a população, mas isso não acontece. Os recursos são extraídos e fica retidos na mão de poucas pessoas. Ontem, na mídia, nos jornais, telejornais, falou da questão da pobreza que está aumentando no Brasil, por conta da concentração de renda, certo? Poucos estão ficando ainda mais ricos e muitos estão ficando ainda mais pobres. Então, a concentração de renda é muito complicada, porque os recursos naturais devem ser para todos, para todo mundo, ok? Então, olha só, você tem aqui um gráfico das temperaturas, observe como era em azul as temperaturas e como é agora, temperatura dias mais quentes e noites também. Bom, pessoal, seguinte, nosso tempo já está finalizando, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.